Olá, pessoal. Daremos agora início à aula de um assunto dilatação térmica. Então, vamos nós. Em relação ao estudo da dilatação térmica, esse estudo, pessoal, ele está relacionado com a expansão das moléculas, certo? Então, quando você se refere à dilatação, você está falando de uma expansão ou de uma contração. Vai depender do sinal da dilatação. Então, vamos aí, ó. Para que você entenda o fenômeno relacionado à dilatação térmica nos sólidos, você tem que ter em mente que a dilatação é justamente quando essas moléculas elas estão um pouco mais agitadas. Sendo assim, a sua dimensão aumenta, tá ok? Ocorrendo uma expansão. Pode acontecer o processo inverso também. Tanto é que isso acontece quando ocorre uma agitação das moléculas, ou seja, a temperatura, ou uma troca de energia entre os corpos. Então vejamos, que a dilatação. Em física, dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo, ocasionado pelo aumento de sua temperatura. É um dos motivos para que ocorra a dilatação. Aí eu dou algumas situações que vocês vão ler em casa, certo? Com calma, os slides. Por exemplo, nessa figura, ela mostra um trilho. O trilho, pessoal, é uma linha férrea que percorre longas distâncias. E nesse trilho é necessário que haja um espaçamento. Por quê? Porque dependendo do horário do dia, no qual a temperatura ela está muito alta, esse trilho ele pode trincar, certo? Ele pode entortar. Então, a dilatação é quando o objeto ele muda o seu comportamento. Vejamos adiante. Os fios são retos, né? No caso aí nessa figura. Só que por conta da dilatação, você observa que ele está meio assim deitado, ó. Depois, com o decorrer do dia, geralmente à noite, ele volta ao estado que era antes. Então, vejamos. Existem três tipos de dilatações que vocês têm que conhecer. A primeira delas é a dilatação linear. O que significa isso? Linha, ou seja, dilata apenas uma dimensão. Então, você observa na primeira linha aqui, o L0, que é o tamanho original de uma barra. Com o passar do tempo, quando você começa a esquentar essa barra, esse L0 aumenta para o tamanho L. Ou seja, essa diferença entre o maior e o menor, que vai me dar o ΔL, é justamente a dilatação. Por que L? Porque vem de linear. Ele se refere a apenas uma dimensão. Exemplo, um parafuso, um para-raio, certo? Um prego, uma ponta de uma faca, uma agulha, tudo que for pontiagudo tem a ver com a dilatação linear. Então, a dilatação linear, pessoal, ela depende de algumas características que eu coloco aqui do lado direito do slide, ó. Da substância no qual é feito o fio.
Ou seja, a dilatação linear, ela depende do alfa, certo? Da variação da temperatura sofrida pelo fio e também do tamanho inicial do fio, certo? Ou seja, delta L é igual a quem? L0 alfa delta T. Deixa eu tentar explicar melhor aqui. É o seguinte, a dilatação delta L vai depender de três características. Vai depender do material no qual ela é feita, que é o alfa, do tamanho do material, que é o L0, e também da variação da temperatura. Isso aí eu estou falando na dilatação linear, ou seja, variação da temperatura, comprimento inicial e o alfa. Isso quando eu estou relacionando a dilatação linear. Porém, pessoal, quando você fala em dilatação superficial, que é a tampa de uma panela, por exemplo, um quadrado, uma superfície plana, em vez do L, você chama de A. No slide tem o S, mas eu vou chamar de A. Então, delta A vai ser. Observe que se eu tenho uma figura plana, que vai ter comprimento e largura, essa dilatação ela vai ter duas medidas, tanto no comprimento quanto na largura. Então, 1 mais 1 é 2. Então, você coloca 2 alfa. O A seria a área inicial, que é a área de uma figura, pode ser um quadrado, um círculo, um retângulo, um losango, um trapézio, qualquer figura da matemática, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Observe que quando eu estou falando de área ou superfície, né, eu relaciono a dilatação superficial. E nós temos também, e tem em mente, pessoal, que existe a dilatação em três dimensões, que é a dilatação cúbica ou volumétrica. Por exemplo, se você tiver um objeto qualquer, certo? Que vai ter o quê? Comprimento, largura e altura. Quando você tiver três medidas a considerar, então eu vou ter o ΔV. O que é o ΔV? O ΔV vai ser três medidas, então fica 3 alfa. Esse V é o volume inicial, né? Vezes a variação da temperatura. Ou seja, a dilatação ela depende de quem? Ela depende da temperatura, depende do tamanho inicial do objeto. Nesse caso aqui eu estou falando três dimensões, então é o volume. E também depende do alfa. Só que são três medidas, que ela é volumétrica, comprimento, largura e altura, então seria 3 alfa. Aqui eu tenho a dilatação superficial, então ela vai depender de quem? Ela vai depender da temperatura, vai depender do tamanho inicial e 1 mais 1, 2, que são duas medidas. Comprimento, né? Comprimento e largura. Enfim, existem três tipos de dilatação: a linear, a superficial e a volumétrica. É o que ele fala nessa explicação aqui, ó. A dilatação depende da superfície no qual ela é feita, no caso eu posso chamar de alfa, se for linear, 2 alfa superficial
ou 3 alfas, se for volumétrica. Depende da variação da temperatura, que é o ΔT, e do comprimento inicial. Se for linear, L0. Se for superficial, A0. E se for volumétrica, V de volume, V0. Então, linear. Certo? Então, a dilatação ela é justamente essa diferença aqui, esse aumento. Ó. Suponhamos que uma barra tem 5 metros. E essa barra ela passa a ter 5,2. Então, esse aumento de 0,2 é justamente a dilatação. Aqui é o linear, certo? Aí você tem aqui a superficial, por exemplo. Eu tenho uma moeda do lado esquerdo, certo? A moeda está fria. Quando você aquece a moeda, nós sabemos que a dilatação depende da temperatura da moeda. Então, a moeda não consegue atravessar. Ó. Aí segue a fórmula. Eu tenho um SI, né, que é a área inicial, e ela aumentou essa parte aqui, ó. Essa parte ela não existia. Aumentou do lado aqui, ó. Então ficou uma área final que é o ΔS. Eu chamo de ΔA. No slide ele coloca S. S de superfície, A de área, é a mesma coisa. Então está aqui a fórmula, ó. ΔS igual a beta S0 ΔT. Esse beta aqui, eu estou relacionando como 2 alfa, porque ele vai dilatar o quê? O comprimento e a largura. Então, beta é 2 alfa. Aí você tem um experimento que eu coloco no slide para vocês tentarem fazer. Temos também a dilatação volumétrica, como eu expliquei, né? Comprimento, largura e altura. Então, você tem um V0 e ele vai atingir esse tamanho aqui. Exemplo, quando colocamos uma garrafa no congelador. Aí está aqui, ó, temperatura inicial, volume inicial. Aí essa barra de gelo, suponhamos que seja gelo, aumenta tendo um volume final, temperatura final. Esse aumento é justamente a dilatação. Então, quem é a dilatação? ΔV. É gama VI ΔT. Esse gama aqui é 3 alfas, comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. Tá ok? Então, não esqueça, ó, a dilatação, ela são 3. Nós temos a dilatação linear, superficial e volumétrica, certo? Se você quiser desenvolver novamente a fórmula, é só organizar a ideia. Ó. Você vai ter o seguinte, você tem, se você tem aqui, ó, suponhamos que eu tenho essa barra aqui, certo? Essa barra. Essa barra, ela aumenta de tamanho só um pouquinho. Esse aumento, gente, esse aumento aqui vai ser justamente o ΔL, certo? Aqui é o L0, o comprimento inicial da barra, certo? L0. Essa barra aqueceu e teve um comprimento final, que eu vou chamar de L. Então, quem é a dilatação?
o ΔL. A dilatação vai ser quem? Vai ser o tamanho final menos o tamanho inicial. Né? O que eu tenho que ter em mente são os fenômenos físicos que envolvem a dilatação. Quais são eles? Os fenômenos físicos que envolvem a dilatação são as características. A dilatação depende do que o material é feito, que eu chamo de alfa, depende do tamanho dessa barra. Uma coisa é você dilatar uma agulha, outra coisa é você dilatar um prego. São objetos diferentes. Né? Então você vai ter, ó, você tem aí um ΔL, depende de quem? Depende do alfa, do que é feito o material, do tamanho inicial do objeto, vezes a variação da temperatura. Mas, professor, se eu tiver uma superfície, certo? Se você tem, por exemplo, uma superfície qualquer, como é que é feito o estudo da dilatação? Então, nesse caso, ele vai dilatar esse lado, certo? E esse lado. Ele vai aumentar duas dimensões, alfa na base e alfa aqui. Então, o cálculo, a figura, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Ela vai aumentar de tamanho. Ela vai aumentar de tamanho, ela vai dilatar. Esse aumento na figura é justamente a dilatação. Então, como é que é feito o cálculo físico? Como é que é interpretado isso aqui? A variação da área, que é o ΔS ou ΔA, vai ser a área maior, né, que é essa parte verde aqui, menos a área vermelha, que é essa parte interna, né? Ou seja, a dilatação aqui, o ΔA, vai ser alfa mais alfa dá 2 alfa, vezes a área inicial, que é o tamanho original do objeto, que multiplica a variação da temperatura. Aí o que o livro faz? Ele pega esse 2 alfa e substitui por beta. Aí fica essa fórmula aqui. Segue o raciocínio análogo para o estudo da volumétrica, certo? A volumétrica, como é a ideia, né? A volumétrica, você tem aqui o objeto, certo? Você tem aqui um objeto qualquer, certo? E aí eu vou pegar e expandir. Eu vou expandir aqui, ó. Então, um exemplo, só para entender mesmo aqui, o que vale a ideia. O que vale a ideia. Está aqui o objeto inicial, aí você vem e expande esse objeto. Ele vai dilatar o quê? Ele vai dilatar comprimento, ele dilata o comprimento, certo? A largura e a altura. Então, se eu continuar desenhando a peça, né, você vai ter justamente a dilatação volumétrica, que é o ΔV. Que seria o ΔV? Aqui, essa peça menor, eu tenho o volume inicial,
E essa peça maior, o volume final. Então, seria o volume maior menos o volume menor. Ah, professor, mas o que caracteriza a dilatação? A dilatação depende de quem? A dilatação depende do material no qual ela é feita. Então, eu tenho alfa, né? 1, 2, 3. Eu tenho 3 alfa. O tamanho inicial da peça, V0. Por exemplo, eu dilato o pneu da bicicleta, é uma coisa. Você dilatar o pneu de uma carreta é outra coisa. Então, quanto maior o volume, quanto maior o tamanho da peça, maior a dilatação. Vezes o ΔT. Aí o livro pega e faz ΔV igual. Esse 3 alfa ele chama de gama V0 ΔT. Tá certo? Então temos a dilatação linear, uma medida L, só dilata o comprimento. Certo? Tem só um alfa. A dilatação superficial, duas medidas, comprimento e largura. Certo? Aí, esse alfa mais alfa dá 2 alfa, que eu coloco um beta. E a dilatação volumétrica são 3 medidas, comprimento, largura e altura. Esse valor 3 alfa, 1, 2, 3, eu coloco gama. Tá joia? Então, pessoal, não esqueça, a dilatação, ela é algo muito útil na nossa vida. Se eu falar em expansão, essa expansão ela pode ser em uma dimensão linear, em duas dimensões superficial, ou em três dimensões volumétrica. Isso em relação à dilatação dos sólidos, porque nós temos também a dilatação dos líquidos e a dilatação dos gases. Tá certo? Então, o que vocês têm que fazer? Leiam os slides, certo? Tentem resolver as questões e qualquer dúvida é só me procurar, pessoal. Até a próxima aula.